Continuando então, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina. Minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Jesus, que a tua bênção me preceda, me acompanhe e siga, que todas as minhas ações tenham um sinal do teu bendito. Te vem comigo para a gente meditar juntos esse conteúdo de Maria, nos escritos de Luísa Picarreta, parte 2. Jesus e Maria formam uma única coisa, um único elo. Maria tem o primado do amor. Eu estava dizendo, meu doce Jesus, é possível que seja o segundo elo em união com a sua humanidade? Há almas tão amadas por ti que não mereço nem estar aos pés delas. E então, ainda sua mãe inseparável, que ocupa o primeiro lugar em tudo e todos. Parece que, meu doce amor, que queres brincar comigo, mas a obediência obriga-me a te perguntar, mas a mais crua amargura da minha alma, e por isso coloco por escrito. Meu Jesus, tem piedade de mim, do meu duro martírio. E enquanto dizia isso, meu doce Jesus, acariciando-me, disse: minha filha, por que você angustia-se? Não tem por acaso o hábito de escolher do pó fazer grandes maravilhas, prodígios de graça? Toda a honra é minha, e quanto mais fraco e menor eu escolher, mais sou glorificado. E então minha mamãe não está na parte secundária do meu amor, de minha vontade, mas é um único elo de vínculo comigo. Então, é verdade que tenho almas muito queridas, mas isso não significa que posso escolher uma de vez ou outra para uma altura de cargo e para um ofício, mas para uma altura de santidade, como é conveniente viver em minha vontade. Volume 12, 9/2 de 1919. Quantas vezes Maria compartilhou todas as dores e mortes de Jesus em seu ventre? É por isso que foi necessária uma força e uma vontade divina para me dar tantas mortes e tantas tristezas, uma força e uma vontade divinas para me fazer sofrer. E já que em minha vontade todas as almas, todas as coisas estão em ação, não de forma abstrata, mas de uma única intenção, como alguém pode pensar, mas na realidade eu as tinha todas em mim, incorporadas a mim. Elas formavam minha própria vida, na verdade, que morreu por causa de cada um e sofreu as dores de todos, a minha humanidade. É verdade que houve um milagre da minha onipotência, o prodígio da minha imensa vontade. Sem minha vontade, a minha humanidade não teria sido capaz de encontrar e abraçar todas as almas, mas eu poderia ter morrido tantas vezes. Por isso, minha pequena humanidade, desde que foi concebida, começou a sofrer sucessivamente as dores e mortes, e todas as almas nadaram em mim, como num vasto mar, mas eles eram como membros de meus membros, sangue do meu sangue e coração do meu coração. Quantas vezes minha mãe, ocupando o primeiro lugar na minha humanidade, sentiu minhas dores e minhas mortes e morreu junto comigo. Como foi doce para mim encontrar o meu eco no amor de minha mãe. São mistérios profundos, onde a inteligência humana não entende bem e parece estar perdido. Volume 12, dia 18/3 de 1919. Todas as dores mortais de Jesus e Maria, dela nele e dele nela, por nosso amor. Ah, minha filha, sinto esse seu estado doloroso em meu coração. Lamento repetir a corrente de dor que existia entre mim e minha mãe, entre minha mãe e eu. Ela foi crucificada pelas minhas dores e eu fui crucificado pelas suas. Mas qual foi o motivo de tudo isso? O amor pelas almas. Por amor a eles, as almas, minha amada mãe tolerou todas as minhas dores e até a minha morte. E eu, por amor às almas, tolerei também todas as suas dores, mesmo privando-as de mim. Oh, quanto custou ao meu amor e ao amor materno dela ter de privar de mim essa minha inseparável mamãe. Mas o amor pelas almas triunfou sobre tudo. A separação deles, dela. No momento que Jesus morreu, ficou sem a mãe dele. Aí foi difícil para ele e para ela também. Mas o amor pelas almas é que triunfou sobre tudo. Era tudo por amor às almas. Volume 12, 15/4 de 1920. A bênção recíproca que Jesus e Maria deram um ao outro para iniciar a paixão como uma nova criação. Nossa, que lindo, meu Deus do céu, uma nova criação. Eu estava pensando quando meu doce Jesus, para iniciar sua dolorosa paixão, quis ir pedir para sua mãe a bênção. E o bendito Jesus me disse:
Minha filha, quantas coisas este mistério diz? Queria ir pedir à minha querida mãe a sua bênção, para dar-lhe a oportunidade de a pedir também. Houve muitas dores que ela teve de suportar, e era justo que minha bênção a fortalecesse. Normalmente, pergunto quando quero dar, e minha mãe entendeu na hora, tanto que ela não me abençoou, mas quando ela pediu a minha bênção e depois de ter sido abençoada por mim, aí ela me abençoou. Não tem mais. Para criar o universo desse Fiat, é só com Fiat, pus ordem e embelezei o céu e a terra. Ao criar o homem, minha respiração onipotente infundiu vida nele. No início da minha paixão, com a minha palavra onipotente e criativa, quis abençoar a minha mãe, mas não só a abençoei. Nela eu vi todas as criaturas. Era ela quem tinha o primado sobre tudo e nela abençoava cada um. Sim, abençoava cada pensamento, palavra, ação. Abençoava tudo que deveria servir à criatura. Como quando meu onipotente Fiat criou o sol, e este sol, sem diminuir sua luz e calor, sempre continua seu curso para cada um dos mortais. Assim, a minha palavra criadora, bênção, permaneceu no ato de abençoar sempre, sempre, nunca deixando de abençoar, pois o sol nunca deixará de dar sua luz a todas as criaturas. Mas isso não é tudo. Com minha bênção, eu queria renovar tudo o que é valioso na criação. Queria chamar meu Pai Celestial para abençoar, para comunicar o poder à criatura. Queria abençoá-la em meu nome e no Espírito Santo, comunicar-lhe sabedoria e amor e assim renovar a memória, a inteligência e a vontade da criatura, restaurando a soberania sobre todos. Você deve saber, porém, quando eu dou, eu quero, e minha querida mãe entendeu imediatamente e me abençoou, não só por ela, mas em nome de todos. Oh, se todos pudessem ver esta minha bênção e a sentiriam na água que bebem, no fogo que as aquece, na comida que comem, na dor que as aflige, nos gemidos da oração, no remorso da oração, na culpa, no abandono das criaturas, em tudo, sentiriam a minha palavra criadora que lhes diz, mas infelizmente não a ouvem. Abençoo-vos em nome do Pai, no meu nome, e como Filho e no Espírito Santo. Abençoo-te para te ajudar. Te bendigo para te defender, para te perdoar, para te consolar. Te bendigo para te santificar. E a criatura ecoaria minhas bênçãos, abençoando-me em tudo. São estes os efeitos da minha bênção, pela qual a minha igreja, ensinada por mim, me faz eco. E em quase todas as ocasiões, ao administrar os sacramentos e outros, dá a sua bênção. Volume 12, dia 28/11/1920. De todos os dons e graças em nós, não é necessário que a entendamos, basta que confiemos nela. Encontrando-me em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim junto com Jesus. Eu ia muito longe e às vezes caminhava com Jesus, outras vezes com a rainha mamãe. Se Jesus me desaparecesse, eu encontraria a mãe, e se ela me desaparecesse, eu encontraria Jesus. Muitas coisas me foram ditas ao longo do caminho. Jesus e mamãe eram muito amigos, com uma doçura adorável. Esqueci tudo, minha amargura até sua própria privação. Já pensei nisso. Eu não iria perdê-los novamente. Ah, quão facilmente o mal é esquecido antes do bem. No final da estrada, a mamãe celestial me tomou nos braços. Eu era muito pequena e me disse: minha filha, quero te corroborar em tudo. E parecia que com sua mão sagrada, ela estava assinando a minha testa, como se estivesse escrevendo e me selando. Depois, como se escrevesse nos olhos, na boca, no coração, nas mãos e nos pés, e depois o selei. Queria ver o que ela escreveu em mim, mas não sabia como ler aquela escrita. Só na boca vi 2 letras que diziam destruição de todos os gostos. E então eu disse: obrigado, mãe, que você tire todo o gosto que não é de Jesus. Eu queria entender mais, mas a mamãe conseguiu dizendo: você não precisa saber, tenha confiança em mim, eu fiz o que era necessário para você. Eu tenho abençoado e desapareceu. E eu me encontrei no volume 12, 25/12/1920. Interessante. Efeitos prodigiosos do Fiat divino pronunciado por Maria. O primeiro sim no meu Fiat pedi à minha querida mãe, e ó poder do seu Fiat na minha vontade. Assim que o divino Fiat encontrou o Fiat de minha mãe, tornaram-se um. Meu Fiat o ergueu, divinizou-a
ergueu, divinizou-a, cobriu-a com sua sombra, e eles são obra humana. Ela me concebeu, Filho de Deus. Só no meu Fiat eu poderia me conceber. Meu Fiat comunicou a imensidão, o infinito, a fecundidade de uma forma divina, e por isso o imenso, o eterno, o infinito podiam ser concebidos nela. Assim que ela disse Fiat mihi, faça-se em mim, ela não apenas me assumiu, mas ao mesmo tempo cobriu todas as criaturas, todas as coisas criadas. Ela sentiu em si todas as vidas das criaturas e a partir daí começou a fazer de todas elas mãe e rainha. Quantos presságios contém este sim da minha mãe? Se eu contasse a você todos eles, você nunca iria terminar de ouvi-los. Agora, por um segundo sim, em meu testamento, eu pergunto a você, e você agora tremendo pronunciou. Este sim em minha vontade terá suas maravilhas, terá uma realização divina. Você me segue e se afunda cada vez mais no imenso mar da minha vontade, e eu cuidarei de tudo. Minha mãe não pensou em como eu teria me encarnado nela, mas apenas disse, Fiat, sim, e eu cuidei da maneira de me encarnar. Agora você também vai. Que legal! A encarnação e a redenção foram frutos do Fiat mihi de Maria. Minha filha, o Fiat é tudo, é cheio de vida, ainda mais é a mesma vida, e é por isso que do Fiat vem tudo e todas as vidas. A criação veio do meu Fiat, e por isso que em cada coisa criada se vê o traço do Fiat. Do Fiat mihi de minha amada mãe, dito em meu testamento, que tinha o mesmo poder do meu Fiat criador, veio a redenção, para que não haja nada da redenção que não tenha a marca do Fiat mihi de minha mãe. Mesmo minha própria humanidade, meus passos, minhas obras, minhas palavras foram selados com o Fiat mihi dela. Nas minhas dores, nas minhas feridas, nos espinhos, na cruz, no meu sangue, o seu Fiat mihi deixou sua marca. Porque as coisas têm a marca que indica a origem de onde vieram. Minha origem, no tempo, foi o Fiat mihi de minha mãe imaculada. Por isso, tudo o que fiz tem a assinatura do seu Fiat mihi. Portanto, em cada hóstia sacramental há o seu Fiat mihi. Se o homem surge de sua culpa, se o recém-nascido é batizado, se o céu se abre para receber as almas, é o Fiat mihi de minha mãe que assina. Precede e segue tudo, ó potência do Fiat. E cada momento ela surge, se multiplica e dá vida a todos os bens. Agora quero dizer-lhe porque lhe pedi o seu Fiat, o seu sim no meu testamento. Minha oração ensinada, o Fiat voluntas tua, como no céu e na terra, esta oração de tantos séculos, de tantas gerações, desejo que ela tenha sua concretização e cumprimento. Por isso, queria outro sim, que é o seu sim, que tivesse essa força criadora. Eu quero o seu Fiat, Luísa, que surge a cada momento, que se multiplica por todos os seres humanos. Eu quero uma alma que em mim, Fiat, sobe ao meu trono e com sua força criadora traz a vida do Fiat à terra, assim na terra e como no céu. Eu, surpresa e chocada ao ouvir isso, disse, Jesus, o que você está dizendo? Você já sabe o quão ruim eu sou e o quão incapaz de tudo. E ele, minha filha, tem o hábito de escolher as almas mais desprezíveis, pobres e incapazes para as minhas maiores obras. Minha própria mãe não tinha nada de extraordinário por fora, nenhum milagre, nenhum sinal de que ela se distinguisse das outras mulheres. Sua única marca registrada era a virtude perfeita, a qual quase ninguém prestava atenção. E se eu dei aos outros santos a insígnia de milagres, eu os premiei com as minhas feridas. Para minha mãe, nada, nada. E ainda assim ela era o presságio dos portentos, o milagre dos milagres. A verdadeira e perfeita crucificada, e nenhuma outra é semelhante a ela. Os 3 Fiat, dos efeitos do segundo Fiat, dito por Maria. Minha filha, o primeiro Fiat foi pronunciado na criação, sem nenhuma criatura intervir. O segundo Fiat foi falado na redenção. Queria que um filho interviesse, escolhi minha mãe para cumprir o segundo Fiat. Agora, para que tudo seja realizado, quero dizer o terceiro Fiat, e quero dizê-lo através de você, Luísa. Eu escolhi você para cumprir o terceiro Fiat. Este Fiat completará a glória e a honra do Fiat da criação e será a confirmação e desenvolvimento de todos, do Fiat também da redenção.
Estes 3 fiat irão representar a Sagrada Trindade na terra, e eu terei o fiat voluntas tua, tanto na terra como no céu. Esses 3 fiat serão inseparáveis. Um será a vida do outro. Serão 1 e 3, mas diferentes um do outro. Meu amor quer, minha glória exige isso. Tendo feito os 2 primeiros fiat saírem do seio do meu poder criativo, o terceiro fiat também sai, meu amor não podendo mais contê-lo, e isso para completar a obra que saiu de mim. Caso contrário, a obra da criação, a redenção, permaneceria incompleta. Ouvindo isso, me senti confusa e chateada. Disse a mim mesma: mas tudo isso é possível? Há muitos. E se isso é verdade, que ele me escolheu, parece que é uma das loucuras habituais de Jesus. Então, o que eu poderia fazer e dizer de uma cama, meio aleijada e incapaz como estou? Eu poderia enfrentar a multiplicidade e infinitude do fiat da criação e redenção com o meu fiat, é parecido com os outros 2 fiat. Tenho que correr com eles, multiplicar com eles, fazer o bem que eles fazem, me entrelaçar com eles. Jesus, pense no que você diz. Eu não sou capaz disso. Mas quem pode dizer todas as bobagens que eu disse? Nisso, meu doce Jesus voltou e me disse: minha filha, calma, eu escolho quem eu quiser. Nossa! Enfim, você tem que saber que todos os meus trabalhos são iniciados por uma única criatura e depois se espalham. Na verdade, quem foi o primeiro espectador do fiat da minha criação? Adão e Eva. Certamente não eram uma multidão. Depois de anos e anos, multidões e pessoas eram espectadoras. E no segundo fiat, apenas minha mãe era a única espectadora. Nem São José sabia de nada e minha mãe estava na mesma situação e ainda mais. A grandeza da força criadora do meu trabalho que senti nela foi tão grande que, confusa, não senti força para dizer uma palavra a ninguém. E mais tarde São José descobriu. Foi porque eu contei a ele. Então, em seu útero virginal, esse fiat germinou como uma semente, a espiga foi formada por multiplicá-lo e finalmente saiu à luz do dia. Mas quem eram os espectadores? Muito pouco. Na casinha de Nazaré, os únicos espectadores eram minha querida mamãe e São José. Quando mais tarde minha humanidade cresceu, eu saí e me dei a conhecer, mas não para todos. Então ele se espalhou ainda mais e continuará a se espalhar. Esse será o caso do terceiro fiat. Em você ele germinará, a orelha se formará, só o sacerdote saberá. Então poucas almas e depois se espalhará e seguirá o mesmo caminho da criação e da redenção. Quanto mais você se sente esmagada, mais o pico do terceiro fiat cresce em você e se fertiliza. Portanto, seja fiel e atenta. Nossa, gente, volume 12, 24 de janeiro de 1921. Os 3 fiat do fiat de Maria fluem infinitos atos de graça como uma nova criação. Minha filha, é claro, em meu testamento está a força criativa de um único fiat, que surgiram bilhões e bilhões de estrelas. Do fiat mir de minha mãe, que deu origem à minha redenção, saem milhões e milhões de atos de graça, que são comunicados às almas. Esses atos de graça são mais belos, mais resplandecentes, mais multiformes que as estrelas. E enquanto as estrelas são fixas e não se multiplicam, os atos da graça se multiplicam infinitamente. A cada momento que correm, fazem as criaturas felizes, dão-lhes felicidade, força e vida. Ah, se as criaturas pudessem ver na ordem sobrenatural da graça, sentiriam tais harmonias, veriam um espetáculo tão encantador, que acreditariam que este era o seu paraíso. Agora o terceiro fiat também deve correr junto com os outros 2 fiat, deve se multiplicar infinitamente e a cada momento deve produzir tantos atos quantos são os atos da graça que brotam de meu seio, quantas são as estrelas, quantas são as gotas de água e quantas são as coisas criadas que o fiat da criação fez. Ele tem que confundir com eles e dizer: quantos atos você é, tantos quanto eu sou. Esses 3 fiat têm o mesmo valor e a mesma potência. É o fiat que funciona e por isso também você no meu onipotente fiat pode dizer: quero criar tanto amor, tantas adorações, tantas bênçãos, quanta glória, meu Deus, puder suprir para todos em tudo. Seus atos encherão o céu e a terra, se multiplicarão com os atos da criação e redenção e com eles formarão um só.
Tudo isso parecerá surpreendente e incrível para alguns, mas então eles teriam que questionar o meu poder criativo. E então, quando sou eu que quero, aquele que dá esse poder, toda a dúvida cessa. Não sou livre para fazer o que quero e dar a quem eu quero? Esteja atenta. Eu estarei com você e irei cobrir você com minha força criativa e farei o que eu quero de você. Volume 12, 2/2, de 1921. O amor de Maria supera a de todas as criaturas juntas, pois ela fez a palavra encarnar-se nela. Minha filha, minha mamãe, com seu amor, com suas orações e com sua aniquilação me chamou, fazendo-me vir do céu à terra para me encarnar em seu ventre. Ela, com seu amor, e sempre se perdendo em minha vontade, chama minha vontade a fazer vida na terra e então me dará vida em outras criaturas. No entanto, deve saber, tendo-me chamado minha mãe do céu à terra, em seu seio, ela fez um único ato que nunca mais repetirá, e eu a enriqueci de todas as graças. Dotei-a de tanto amor que ultrapassa o amor de todas as outras criaturas juntas, e a fiz ser a primeira em privilégios, em glória, em tudo. Poderia dizer que o Eterno se reduziu a um único ponto e se derramou inteiramente nela em torrentes, em imensos mares, tanto que todos ficam abaixo dela. Você, ao chamar minha vontade para vir até você, você também faz um ato único. Portanto, pelo decoro da minha vontade, que deve residir em ti, tenho que derramar sobre ti tanta graça, tanto amor, que te faça superar todas as outras criaturas. E como minha vontade tem supremacia sobre tudo, é eterna, imensa, infinita, para a criatura em que a vida de minha vontade deve ter início e realização. Devo comunicá-la, dotá-la, enriquecê-la com as mesmas qualidades de minha vontade, dando-a supremacia sobre tudo. Minha vontade eterna pegará o passado, o presente e o futuro, os reduzirá a um único ponto e o derramará sobre você. Minha vontade é eterna e quer ter vida onde encontro a eterna. É imensa e quer vida na imensidade. Na imensidão é infinita e quer encontrar o infinito. Como posso encontrar tudo isso se não o coloco primeiro em você? Tenho que derramar em você tanta graça, tanto amor que te faz superar todas as criaturas. Está repetindo aqui, mas é isso. Prerrogativas únicas de Maria para poder encarnar nela o Verbo. Minha vontade nunca poderia ter descido e de uma forma singular em comum a uma alma se não tivesse suas prerrogativas únicas. Nem eu poderia, o Verbo eterno, ter descido à minha amada mãe se ela não tivesse suas prerrogativas singulares e o sopro divino não tivesse soprado nela como para uma nova criação, tornando-a admirável entre todos e superior a todas as coisas. Volume 13, 27/10 de 1921. Os dois suportes de Jesus morrendo no Getsemane. Maria, a depositária da misericórdia. Eu estava fazendo companhia ao meu moribundo Jesus no jardim do Getsemane e, na medida do possível, tive pena dele. Segurei-o com força contra o meu coração, tentando secar o seu suor mortal. E meu amado Jesus, com uma voz abafada e moribunda, disse-me: minha filha, dura e dolorosa foi a minha agonia no jardim, talvez mais dolorosa que da cruz. Porque se isso foi o cumprimento e o triunfo de tudo, aqui no jardim foi o começo e os males são mais sentidos no início do que no final. Nessa agonia, a dor mais terrível foi quando todos os pecados foram apresentados a mim, um por um. Minha humanidade entendeu toda a enormidade de cada crime que foi gravado com morte a um Deus, armado com uma espada para me matar. Antes da divindade, a culpa parecia tão horrível para mim, mais horrível do que a própria morte, que só por entender o que significava o pecado, eu sentia vontade de morrer e realmente morrer. Gritei com o Pai e foi inexorável. Não havia ninguém, a menos que ele me ajudasse para que eu não morresse. Gritei para todas as criaturas terem misericórdia de mim, mas foi em vão. Você sabe quem impediu a execução e apoiou minha humanidade para que ela não morresse? A primeira foi minha mãe inseparável. Ela, ao me ouvir pedir ajuda, voou ao meu lado, me segurou e eu descansei meu braço direito sobre ela. Eu a vi quase morrendo e nela encontrei a imensidade de toda a minha vontade, sem nunca ter havido uma ruptura entre a minha e a dela. Minha vontade é vida, a vontade do Pai sendo imóvel e a morte vindo a mim da parte das criaturas. Outra criatura que continha a vida da minha vontade me deu vida. Portanto, minha mãe, que na maravilha da minha vontade me concebeu e me fez nascer no tempo, agora me dá vida pela segunda vez, para me fazer cumprir a obra da redenção.
Então olhei para a minha esquerda e encontrei a pequena filha da minha vontade. Te encontrei como a primeira, seguida pelas outras filhas do meu testamento. E assim como amei a minha mãe comigo como o primeiro elo de misericórdia, através da qual tivemos que abrir as portas a todas as criaturas, em que quis apoiar o meu direito, também te amei como o primeiro elo de justiça, para impedi-lo de sobrecarregar, de descarregar sobre todas as criaturas. Mas elas merecem. É por isso que eu queria apoiar minha esquerda, para que você pudesse segurá-la comigo. Com estes dois apoios, senti-me voltar à vida e como se nada tivesse sofrido. Com um passo firme fui ao encontro dos meus inimigos e em todas as dores que sofri na minha paixão, muitas delas capazes de me dar a morte. Esses dois apoios, você e a minha mãe, você, Luísa, minha mãe, nunca me deixaram e quando eles me viram prestes a morrer. Ó prodígios da minha vontade, quem pode enumerá-los e calcular seu valor? É por isso que amo tanto quem vive na minha vontade. Reconheço nele o meu retrato, as minhas feições nobres, sinto o meu próprio hálito, a minha voz, e se não o amasse, me decepcionaria. Seria como um pai sem descendência, sem o nobre namoro de sua corte, sem a coroa de seus filhos, e se eu não tivesse a descendência, a corte, a coroa, como poderia dizer que sou rei? Meu reino é feito por aqueles que vivem em minha vontade. Deste reino eu escolho minha mãe, a rainha, os filhos, os ministros, o exército, o povo. Eu sou tudo para eles e eles são tudo para mim. Meu Deus do céu, Jesus está falando. Volume 13, 19 de 11 de 1921. Nossa, Jesus está falando comigo muito enquanto eu estou lendo, gente. Preparando para a aula que eu vou dar daqui a pouco sobre Maria. Nossa, meu Deus, Jesus está falando tanta coisa para mim. Tô até assustada. Maria salvou só ela, todos os frutos e a glória da redenção. Mas minha vontade e meu amor não querem ficar sozinhos em minhas obras. Querem fazer outras imagens semelhantes a mim. E a minha humanidade, tendo salvado o propósito da criação por causa da ingratidão do homem, vi o fim da redenção em perigo e quase inútil para muitos. Portanto, para fazer com que a redenção me dê glória completa e todos os direitos que me são devidos, tirei da família humana outra criatura que foi minha mãe, cópia fiel da minha vida, em quem minha vontade foi preservada intacta, e coloquei nela todos os frutos da redenção, para que salvasse o fim da criação e da redenção. E minha mãe, mesmo que ninguém tivesse aproveitado a redenção, ela teria me dado tudo o que as criaturas não me teriam dado. Agora eu vou para você, Luísa. Sou verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E minha querida mãe era inocente e santa, e o nosso amor nos levava mais longe. Queríamos outra criatura. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 suportes, sempre são 3. Que mesmo concebida, como todos os outros filhos dos homens, ocupasse o terceiro lugar ao meu lado, como aconteceu que só minha mãe e eu tínhamos toda a vontade divina. Queríamos outros filhos, que em nome de todos, vivendo de acordo com a nossa vontade, nos dessem glória e amor divino por todos. Então chamei você desde a eternidade, quando ainda não havia nada aqui embaixo. E como eu sonhei com minha querida mãe, deliciando-me, acariciando-a e derramando sobre ela todos os bens da divindade. Assim sonhei com você, Luísa, acariciei-te, e as torrentes que choveram sobre minha mãe inundaram-te, na medida em que pudeste contê-las. Elas te prepararam, te impediram e embelezaram você. Elas lhe deram a graça de que minha vontade era parte integrante sua, e esta, não a sua, mas a minha, animava até os mesmos menores atos, mesmo seus menores atos. Em cada ato seu correu minha vida, minha vontade e todo o meu amor. Que felicidade, quantas alegrias senti. É por isso que digo que você é, depois de minha mãe, meu segundo apoio. Não me apoiei em você porque você não é nada e não poderia se apoiar em mim, mas na minha vontade, que você teve que conter. Minha vontade é vida e quem a possui tem vida e pode sustentar o autor da vida. Uau! Portanto, assim como estabeleci em mim o fim da criação e em minha mãe os frutos da redenção, também em ti estabeleci o propósito da glória, como se em toda a minha vontade tivesse sido preservada intacta. De quem vem o grupo de todas as outras criaturas, as gerações não passarão se eu não cumprir o meu propósito.
Elas lhe deram a graça de que minha vontade era integral em você, e essa não a sua, mas a minha animava até mesmo suas menores atos. Em cada ato seu correu minha vida, minha vontade e todo o meu amor. Que felicidade, quantas alegrias senti! É por isso que digo que você é, depois da minha mãe, meu segundo apoio. Muito bom. Maravilhoso. Por meio de Maria descem todos os frutos da criação. Você tem que saber que quanto maior o trabalho que eu quero fazer, mais preparativos são necessários. Quantas profecias, quantos preparativos, quantos séculos eles tiveram que para preceder minha redenção? Quantos símbolos e figuras preparou a concepção de minha Mãe Celestial? Por isso, depois de realizar a redenção, ela teve que fortalecer o homem, teve que fortalecer o homem nos bens, para o que eu escolhi os apóstolos para segurar os frutos da redenção, tendo que buscar com os sacramentos o homem perdido para o salvar. Portanto, redenção é salvação, é salvar o homem de cada precipício. Por isso já vos disse mais uma vez que para fazer viver a alma na minha vontade é maior do que a própria redenção. Porque salvar-se, viver meia vida, cair, levantar-se não é tão difícil. Isso foi conseguido com a minha redenção. Porque queria salvar o homem a todo custo e confiei isso aos meus apóstolos, como depositários dos frutos da redenção. Então, tendo naquela hora fazer o que é menos, sair do que é mais, reservando outros momentos para cumprir meus outros planos. Agora, viver em minha vontade não é apenas salvação, mas santidade, que deve superar outras santidades e deve levar a marca da santidade do Criador. É por isso que a santidade menor tiveram que surgir antes, como namoro, percussores, mensageiros preparativos de toda essa santidade divina. E como na redenção escolhi a minha mãe incomparável como elo de união comigo, através do qual todos os frutos da redenção deveriam descer, por isso escolhi-te como elo de união, a partir do qual deve começar a santidade de viver em minha vontade, a qual, tendo deixado minha vontade para me dar a plena glória do propósito para o qual o homem foi criado, teve que retornar ao seu Criador com os mesmos passos de minha vontade. Então, sobre o que você está se perguntando, essas são coisas decretadas desde a eternidade. Ninguém pode mudá-las. E sendo a coisa grande, isto é, estabelecer meu reino na alma, até mesmo na terra, eu agi como um rei, quando tem que tomar posse de um reino. Ele não é o primeiro a ir, mas primeiro ele tem que ter o palácio preparado para ele. Então ele envia seus soldados para preparar o reino e colocar os povos em seu domínio. Em seguida, siga seus guardas de honra, seus ministros, e finalmente o rei chega. Isso é decoroso para um rei. Assim fiz, mandei preparar o meu palácio, que é a igreja. Os soldados são santos, para que por eles os povos me conheçam. Depois outros santos que semearam milagres se seguiram, como ministros mais íntimos. Agora, como rei, venho para reinar. Por isso tive que escolher uma alma na qual formar a primeira morada e fundar o reino da minha vontade divina. Portanto, deixe-me reinar e me dê plena liberdade. Volume 13, 3 de 12 de 1921. Então, quem que somos nós, hein, gente? A gente é os continuadores de tudo isso. Vite voluntas tuas, somos nós que iremos fazer. Vocês estão entendendo quem somos nós? Uau, estou cada vez mais feliz, meu Deus. Maria foi capaz de conceber Jesus e dar-lhe vida porque tinha vontade divina. Minha filha, meu testamento contém tudo, a quem possuir pode me dar tudo. Minha vontade foi tudo para mim. Me concebeu, me formou, me fez crescer e me fez nascer. Se minha mãe contribuiu dando-me o sangue, ela poderia fazê-lo porque minha vontade absorvida por ela o continha. Se eu não tivesse a minha vontade, não teria podido contribuir para a formação da minha humanidade, para que a minha vontade direta e a minha vontade absorvida em minha mãe me dessem vida. O humano não tinha poder sobre mim para me dar nada, mas apenas a vontade divina, com o seu sopro, me alimentou e me deu a luz. Mas você acha que foi o frio no ar que me deixou entorpecido? Ah, não. Foi a frieza do coração que me fez frio, a ingratidão que me fez chorar amargamente assim que nasci. Minha querida mãe enxugou minhas lágrimas. Depois também, embora também tenha chorado, nossas lágrimas se misturaram e dando um ao outro os beijos
primeiros beijos, desabafamos no amor. Mas nossa vida tinha que ser de dor e choro, e me obriguei a colocar na manjedoura para chorar novamente, chamando meus filhos com meus soluços e minhas lágrimas. Queria movê-los com minhas lágrimas e meus gemidos para que me ouvissem. Mas sabe quem foi o primeiro, depois da minha mãe, que chamei com as lágrimas ao meu lado, na mesma manjedoura para desabafar meu amor? Foi você, a pequena filha da divina vontade. Você era tão pequena que poderia tê-la ao meu lado na mesma manjedoura, junto comigo, dentro da manjedoura, e poderia derramar minhas lágrimas no seu coração. Essas lágrimas selaram minha vontade em você, Luísa, e fizeram de você a filha legítima da minha vontade. Meu coração ficou feliz vendo que em você voltou, inteiro em minha vontade, tudo o que minha vontade havia realizado na criação. Volume 13, 12, 25/12 de 1921. As vidas de Jesus e Maria eram uma, isso a distinguia aos olhos de Jesus. Minha querida mãe também não fez nada de extraordinário em sua vida exterior, pelo contrário, ela aparentemente fez menos do que qualquer outra pessoa. Ela desceu aos atos mais comuns da vida, fiou, costurou, varreu, acendeu fogo. Quem diria que ela era a mãe de um Deus? Suas ações externas não faziam pensar. E quando ela me carregou em seu seio, contendo nela a palavra eterna, cada um de seus movimentos, cada ação humana, obteve a adoração de tudo que foi criado. Dela veio a vida e a conservação de todas as criaturas. O sol dependia dele e dela esperava a conservação de sua luz e de seu calor. A terra, o desenvolvimento da vida vegetal, tudo girava em torno da minha mãe. O céu e a terra dependiam de seus desejos, e ainda quem viu alguma coisa? Ninguém. Toda a sua grandeza, poder e santidade, os imensos mares de bens que saíram dela, do seu interior, cada batida, cada respiração, cada pensamento, cada palavra, fluíram para o seu Criador. Entre Deus e ela, as correntes que ela recebeu e deu eram contínuas. Nada saiu dela que não ferisse seu Criador e com a qual ela não fosse ferida por ele. Essas correntes a engrandeciam, a elevavam, a faziam superar tudo, mas ninguém via nada, só eu, seu filho e Deus, estava ciente de tudo. Entre minha mãe e eu corria tal corrente que o seu amor batia, seu coração batia no meu e o meu no dela, pelo que ela viveu, graças ao meu coração eterno, e eu graças ao seu batimento materno. Nossas vidas se confundiam juntas, e foi exatamente isso que me fez distinguir que ela era minha mãe. As ações externas não me satisfazem nem me agradam, se não partem de um interior do qual eu sou a vida. Então, sobre o que você está se perguntando, se sua vida exterior é comum, costumo cobrir as minhas obras maiores com as coisas mais comuns, para ninguém perceba e eu possa fazer com mais liberdade, quando acabo surpreendendo e expresso a todos, deixando-os espantados. Jesus está falando aqui para mim que a Nossa Senhora, ele é espírito, só espírito, né? E a substância humana, para poder, né? A ligação que ele tem com a Terra, com o universo, é Maria. Foi a única ligação humana que manteve ele ligado à Terra. Então, assim, aí ele fez uma outra ligação humana, né, como uma pessoa pecadora, para ligar aos pecadores, porque Maria era imaculada. Então, ela e ele, ela é a mesma substância dele na humanidade. E aí, para poder ter ligação com as outras criaturas, precisava do apoio Luísa, a substância da Luísa juntos, né, unidos juntos, e para poder continuar, né, esse progresso do Fiat, dos 3 Fiats. E agora ele precisa do nosso Fiat, do Fiat Voluntas Tua, que é o nosso Fiat. Por isso que nosso nome é Fiat Voluntas Tua Brasil. Porque ele precisa do nosso sim, para poder no Brasil fazer o Fiat acontecer no Brasil. Ai, meu Deus, que maravilha, meu Pai do céu. Meu Deus do céu, me ajuda. Me ajuda a entender tudo, me ajuda a entender tudo. Uma única vontade anima Jesus e Maria, e é por isso que Jesus nada fez em que ela não participasse. Desculpa, gente. Tudo isso é necessário para a santidade de viver em minha vontade, para engendrar semelhança entre a alma e eu. Foi o que fiz com minha mãe. Não tolerei nem mesmo uma pequena penalidade, nenhum ato ou qualquer bem que fizesse em que ela não participasse.
Uma foi a vontade que nos animou e, portanto, quando sofri as dores, as mortes, ou quando trabalhei, ela morreu, sofreu, trabalhou junto comigo. Em sua alma, ela tinha que ser minha cópia fiel, para que, olhando para mim, nela tivesse que encontrar um outro eu. Agora, o que fiz com minha mãe, quero fazer com você. Depois dela, eu coloquei você. Eu quero a Santíssima Trindade seja copiada na terra. Nossa, eu sabia que era isso, Era isso que eu tinha, eu sabia que era isso. Eu tinha lido e eu não guardei, eu não tinha lembrado, mas era isso que eu estava na cabeça. Que a Santíssima Trindade seja copiada na terra. Minha mãe, você e eu. É necessário que por meio de uma criatura minha vontade tenha uma vida operativa na terra. E como pode essa vida operar se não dou o que contém a minha vontade? E o que fez sofrer a minha humanidade? Minha vontade teve uma verdadeira vida operativa em mim e em minha separação inseparável mamãe. Agora eu quero que você tenha isso em você, uma criatura que é absolutamente necessária para mim. Então minha vontade decidiu, o resto vai depender disso. Meu Deus do céu, que lindo! Todas as criaturas recebem em vida os atos de Jesus e com eles os de Maria. Minha filha, em meu testamento você não só encontrará todos os atos que minha humanidade fez, nos quais eu entrelacei todas as criaturas, mas você encontrará tudo o que minha querida mãe fez, que se entrelaçou comigo, formou num único ato. Assim que fui concebido em seu ventre, ela começou a se entrelaçar com minhas ações e assim como minha humanidade não tinha mais vida, nem mais comida, nem mais propósito do que apenas a vontade do meu Pai, que estando presente em tudo, me constituía um ato de cada criatura para devolver ao Pai os direitos do Criador por parte das criaturas e para me dar como vida a todas as criaturas. Assim como ela, assim que começou a se entrelaçar comigo, em nome de todos, ela devolveu a ele os direitos do Criador e deu a todas as criaturas. Assim todas as criaturas receberam em vida os atos de minha mãe, junto com os meus. Agora no céu ela abraça toda a glória de cada um. E de cada criatura minha vontade dá a ela tal glória que não há glória que ela não possua, nem glória que não desça dela. E enquanto ela se entrelaçava comigo, suas obras, seu amor, suas tristezas, agora no céu ela está rodeada de tanta glória por quantas vezes ela os entrelaçou em minha vontade. Por isso ela superou tudo, tudo abraça e tudo atende. É isso que significa viver no meu testamento. Minha querida mãe jamais teria podido receber tanta glória se todos os seus atos não tivessem influído em minha vontade, que a constitui rainha e coroa de todas. Agora no céu ela está rodeada de tanta glória por quantas vezes ela os teceu em meu testamento. Por isso ela supera tudo, abraça tudo e tudo atende. É assim, isso que significa viver no meu testamento. Minha querida mãe jamais teria podido receber tanta glória se todos os seus atos não tivessem influído em minha vontade, que a constitui rainha e coroa de todas. Agora no céu ela está rodeada de tanta glória por quantas vezes ela os teceu em meu testamento. Por isso ela supera tudo, tudo abraça e tudo atende. E isso é que significa viver no meu testamento. Minha querida mãe jamais teria podido receber tanta glória se todos os seus atos não tivessem influído em minha vontade, que a constitui rainha e coroa de todas. Então Jesus está me falando aqui que todos os seres humanos, né, são extensão dele, mas só podem ser extensão dele se desejarem, né, se quiserem fiat. Então Maria, ela é o primeiro elo do fiat, dessa extensão dele na terra, né? Ele é espírito, criou matéria e a matéria pode se unir ao espírito, né? E se fundir com o espiritual, né? E tudo se tornar espiritualizado. E ele fez isso separado dele, mas pode se unir tudo, né? A carne se separou, né? Lá no pecado original se separou do espírito. E agora, para poder unir novamente, ele se uniu à Mãe Santíssima e se tornou substância carnal. Então, um ser espiritual imortal se tornou um ser carnal. E esse ser carnal é carnal, né? É carnal, morre, né? Mas só que se ele se unir a Jesus, né? A essa divindade,
Se manter unido pelo Fiat na vontade estará eterno para toda a eternidade. E é eterno, né, com Deus, eterno na felicidade. E nós, né, temos essa graça de podermos agora, de ser Fiat, referente à concretização desse trabalho, todo esse projeto de Jesus através de Maria. Ao se encarnar, ele, né, se fundiu com ela, na humanidade dela, assumindo a condição humana com ela, nela. Então, por isso que a humanidade dele e dela é igual, estão unidas, né? É a mesma substância unida. Ele e ela são o mesmo, mas na parte carnal, na parte humana, do mesmo jeito que ele e o Pai são um só na parte espiritual. Com Maria, ele é um só na parte carnal também, né? Por causa que ele é Deus. Então, ele se uniu, ele não tinha corpo físico, ele se uniu ao corpo físico de uma pessoa, né? Através de uma pessoa, ele se encarnou e uniu o corpo físico junto com ela. E agora, ele precisou unir um outro elo carnal, uma Luísa, fazer outro elo com a carne para transformar o elo desse terceiro Fiat numa santidade, né? Na santificação do pecado, num ser pecador, que nasceu, né, nesse vínculo do pecado, né, dos frutos da redenção que foram salvos, totalmente já salvos, já foi resgatado a carne foi resgatada totalmente, já foi curada, já foi sarada. Agora a gente precisa se arrepender, né, dos nossos pecados e querer viver da vontade divina, não querer viver dessa vontade pecaminosa, vontade humana. Aí você, unido à vontade divina, você se torna parte desse corpo, desse único corpo, desse vínculo total com Deus, e se torna uma só família com Deus, se torna um só elo com Ele. A santificação é transformar todas as criaturas que vão ficar com Ele, né, nessa união contínua, todos juntos, todos unidos. É isso que Jesus está mostrando para mim claramente. E nós vamos fazer isso acontecer. É isso que nós vamos fazer isso acontecer, isso ser uma realidade. Maria estava ciente de todas as tristezas secretas da vida de Jesus. Minha mãe era uma espectadora de todas as tristezas da minha vida oculta e era necessário, se eu tivesse vindo do céu à terra para sofrer, não por mim, mas pelo bem dos outros. Poderia ter pelo menos uma criatura em quem tivesse que sustentar o bem que continham minhas dores e, portanto, comover minha mãe, querida, para me agradecer, para me elogiar, para me abençoar, para me amar e para fazê-la admirar o excesso de minha bondade. Tanto que ela tocou, comoveu. Enlevada em ver minhas dores, ela me pediu que, em vista do grande bem que minhas tristezas lhe causaram, não a privasse de identificá-la com minhas mesmas dores para sofrê-las, retribuir por elas e ser minha imitadora perfeita. Se minha mãe não tivesse visto nada, eu não teria meu primeiro imitador, nenhum agradecimento e nenhum elogio. Minhas tristezas, o bem que elas continham, não teriam surtido efeito, porque, por não as conhecer, ninguém não teria podido ter o meu primeiro sustento. E assim, a finalidade do grande bem que a criatura deveria receber teria sido perdida. Vê como era preciso que pelo menos alguém conhecesse todas as minhas dores? Volume 14, 13/10 de 1922. Nossa, gente, quanta coisa maravilhosa Jesus está ensinando aqui. Frutos dos atos que Jesus e Maria fizeram juntos na vontade divina a nosso favor. Queria que minha mãe, também santa, me seguisse no imenso mar da vontade suprema e que junto comigo duplicasse todos os atos humanos, colocando depois o meu duplo selo dos atos praticados em minha vontade em todos os atos das criaturas. Quão doce foi para mim a companhia de minha mãe inseparável em meu testamento. A companhia no trabalho dá origem à felicidade, à complacência, ao eterno amor, à alegria, à concordância, ao heroísmo, enquanto o isolamento produz o oposto. Então, enquanto minha querida mãe e eu trabalhamos juntos, surgiram mares de felicidade, de complacência em ambos, mares de amor que teimosamente se atiraram um no outro e produziram um grande heroísmo. E esses mares não surgiram apenas para nós, mas também para aqueles que nos fizeram companhia em nossa vontade. Mais ainda. Então, volume 14, 11/11 de 1922. A Imaculada Conceição. Minha filha,
A Imaculada Conceição de minha querida mãe foi prodigiosa e completamente maravilhosa, tanto que os céus e a terra, cheios do espanto, fizeram uma festa. As 3 pessoas divinas deram persistência. O Pai transbordou em um imenso mar de poder, eu, Filho, um imenso infinito mar de sabedoria, e o Espírito Santo um imenso mar de amor eterno, que fundindo-se em um único mar formavam no meio do qual se formou a conceição desta Virgem, escolhida dentre os escolhidos. Portanto, a divindade forneceu a substância desta concepção. E não só ela era o centro da vida desta criatura admirável e única, mas este mar estava em seu poder. Não só para tê-la defendida de tudo que pudesse obscurecê-la, mas para dar a cada momento uma nova beleza, novas graças, poder, sabedoria, amor, privilégios, etc. Portanto, a tua pequena natureza foi concebida no centro deste mar, se formou e cresceu sob a influência destas ondas divinas. Por isso, logo que se formou esta nobre e singular criatura, Deus não quis esperar, como sempre faz as outras criaturas. Queria receber seus abraços, a correspondência do seu amor, seus beijos, desfrutar de seus sorrisos inocentes. Por isso, logo que foi feita a sua concepção, deu-lhe já o uso da razão, dotando-a de todos os conhecimentos. Fez-lhe conhecer as nossas alegrias, nossas dores em relação à criação. E desde o ventre de sua mãe veio ao céu, aos pés do nosso trono, para nos abraçar e nos dar a correspondência de seu amor, seus beijos cheios de ternura, e se jogando em nossos braços, ela nos sorriu com tanta gratidão e apreço, que roubou nossos sorrisos. Isso fala nos 31 dias com Maria mesmo. Como foi lindo ver essa criatura inocente e privilegiada, enriquecida com todas as qualidades divinas, vir no meio de nós, cheia de amor, cheia de confiança, sem medo. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de nós, sem medo, porque só o pecado é que cria distância entre o Criador e a criatura. A culpa, que eu falei no primeiro vídeo, a culpa, tá vendo? Parem de ter culpa, parem de achar que Deus não quer vocês, parem com isso, para de achar que o pecado, entendeu? Que o pecado é vocês, parem. Quando vocês decidirem que isso é real, que isso, a culpa é bobeira, vocês vão querer mais sentir culpa mais. Quando vocês verem que a culpa é a vontade humana, a dor de ter feito alguma coisa errada, de achar que você fez algo errado. Mas e se eu fiz, Aline, algo errado? Aí se você fez algo errado é porque você fez algo errado na sua limitação, na sua miséria, na sua pequenez. Aí teve várias circunstâncias que fez com que você chegasse a algo errado. Mas só que Deus te perdoa, Ele sabe o seu limite, Ele sabe tal. Agora, se você está fazendo algo errado porque você realmente quer, consciente de ofender mesmo, de fazer porque quer, aí é outros 500, né? Você realmente quis se tornar pecado, aí é outros 500. Mas se você fez uma coisa errada e você não tinha intenção de sentir culpa, pede perdão, mas não volte a pecar mais, porque você não vai ter que ficar sentindo essa culpa novamente. É um lixo essa culpa. Então, a gente, para poder correr do pecado, é não querer sentir culpa de ter pecado. Então, se você não quer sentir a culpa de ter pecado, que é a culpa que te afasta de Deus, então, aí você não peca. É muito, muito simples entender isso. Entendeu? Aí você corre do pecado, porque você não quer sentir essa culpa, que é o sentimento que vai te ofender, e vai ofender a Deus, que vai fazer você se sentir longe de Deus, afastado de Deus. Então você não peca quando você sabe que vai sentir culpa por ter pecado. Você prefere não pecar. E se acontecer alguma coisa que você sem querer acontecer, se acontecer alguma situação sem querer, que saiu, que você não teve como segurar, você vai pedir perdão para Deus. Vai pedir perdão e vai confiar em Deus, de que não foi seu interesse. Você tem consciência, não foi minha vontade pecar. Aconteceu. Quantas coisas acontecem comigo, gente? Você não tem noção de quanta coisa acontece comigo sem querer. Que meu marido olha e fala, nossa, foi sem amor, você fez sem amor. Foi por causa que você não prestou atenção. Você não coloca amor nas coisas que você faz. Que acontece muitos erros no meu serviço, assim. Às vezes acontece. Mas não foi minha intenção. Eu nem percebi. Quando aconteceu, aconteceu.
Aí meu marido fala, nossa, você tá fazendo as coisas com mau jeito, com má vontade. Mas eu não tava fazendo com má vontade, eu tava fazendo com muito carinho. Mas só que eu sou falha. Acabou acontecendo. Aí Jesus faz essas coisas para mostrar para mim. Você vai sentir culpa? Você vai se sentir miserável por causa disso? Eu te fiz pequena, eu te fiz miserável mesmo. Eu te fiz pequenininha. Te fiz incapaz de fazer tudo perfeito. Aceita isso de uma vez por todas, você não é perfeita. Aceita que só eu sou perfeito. E somente por mim que você vai ser... A perfeição nesse momento exige de você se perdoar, de você pedir desculpa pro seu marido por você ter feito isso. E eu sei que foi sem querer que você fez. Então você não pecou. Não pecou. Não precisa se sentir um zero à esquerda. Você sabe que você é miserável. Você sabe que você é um nada. Mas eu sou tudo. E você tendo eu, você tem tudo. Eu sou a sua força. Eu sou o seu resgate. Eu sou tudo para você. Não se preocupe com o que as pessoas dizem. Não se preocupe com o que vem delas. Né? Tudo é para te dizer que quanto eu te amo, quanto você é comigo, para mim. E que essas coisas pequenas, essas coisas bobas, não se pegue a isso. Tudo tem um para quê, tudo tem um sentimento em volta disso para me ofertar. O entendimento da pequenez, da limitação, é tudo de bom pra gente, gente. É a coisa mais maravilhosa que tem, você entender que você é pequeno. Entender que você tem limites. Isso é tão importante na vida da divina vontade, é você entender que você é limitado. Porque daí você vai, entendendo que você é limitado, você transfere todo esse entendimento da limitação para a força e a infinidade de Deus, e o infinito de Deus. Tudo que daí você fizer, que for excedente, né, fora da caixa, vai ser Deus que vai ter feito. Porque você conhece que você, por você mesmo, você não é capaz. Igual a Luísa fala, Senhor, eu não consigo, mas contigo eu falo sim, seja o que Deus quiser. Aí contigo eu faço tudo. Mas só que daí você não fica parado lá na culpa. Se você ficar parado na culpa, eu não sei fazer as coisas direito, eu não consigo. Aí você fica na culpa. E Deus não consegue progredir em você. Né? Olha pra você ver, eu mesmo errando essas coisinhas, fazendo uma coisa errada, né? Meu marido tá super feliz, porque ele tá vendo que eu tô dedicada a aprender, e eu tô aprendendo a fazer o serviço, né? Independente dos erros que eu tive, todos os erros que aconteceu foram para me ensinar a não errar mais, para sentir a dor do erro, né? De não querer pecar mais, de não querer fazer aquilo mais, de saber que aquilo é ruim, é chato, não quero ser limitado. Quero ascender, não quero parar ali, né? Só porque eu errei, eu vou errar todas as vezes? Não, eu vou fazer esforço para não errar mais. Eu aprendi que aquela coisa é tão ruim que eu não quero mais aquilo lá. Às vezes o erro é isso. Às vezes os pecados leves que nós cometemos é para nos ensinar, né? Quanto é ruim pecar, pra gente não querer mais cair naquilo. Entendeu? Às vezes Deus permite que a gente caia em algumas circunstâncias, que a gente falhe em algum detalhe, um processo que a gente está caminhando, para a gente não desejar, para a gente saber o que a gente não quer. Como que a gente vai saber o que a gente não quer se a gente não experimentar? Não estou falando que a gente tem que pecar, todo mundo tem que pecar, todo mundo tem que fazer tudo, fazer um monte de coisa errada. Não, mas a gente saber, se a gente entender que se acontece alguma coisa que é involuntário, e que nos causa mal, é pra gente poder entender o quanto aquilo ali é ruim. Ofertar para Jesus, ofertar essa limitação, ofertar para Ele. Não o que você quis fazer, mas se aconteceu, foi vontade divina. Se aconteceu, foi vontade divina. Meu marido fala, nossa, Aline, você fez uma coisa aqui. Eu falei, nossa, eu nem percebi que eu tinha feito isso. Me desculpa, foi sem querer. Realmente foi sem querer, isso existe. Agora, eu falo pra ele assim, desculpa, mas só que na próxima vez eu vou cuidar pra não fazer. Vou cuidar pra não vou prestar mais atenção. Aí Jesus fala que a pessoa tá andando numa escada. Uma escada, mostrou pra Luísa uma escada bem assim, debaixo de um abismo. E ele falou assim, tem que prestar atenção pra não cair no abismo.
Ele falou que as almas têm que prestar atenção para não cair no abismo. Então é essa atenção que ele está falando. Então se você escorregar num ponto, você começa a se segurar mais firme para não escorregar na próxima vez. É mais ou menos isso, entendeu? É os pecados involuntários, sabe? Os leves, involuntários. Agora, os pecados mortais são aqueles que é totalmente diferente. Aqueles que você quis cometer porque você é burro mesmo. Você soltou-se no abismo mesmo. Você soltou mesmo a corda. Entendeu? Por burrice mesmo. Por vontade mesmo. Aí caiu no abismo, não tem conversa. Porque você quis. O pecado mortal é isso. Aí para voltar de novo, você tem que depender de Deus. Se você não pedir ajuda na confissão, você não consegue levantar mais o abismo. Você não consegue levantar. Porque você já caiu no buraco. Você está entendendo? Então presta atenção. Já terminei de ler tudo? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá de novo. Portanto, a tua pequena natureza foi concebida no centro deste mar, se formou e cresceu sob a influência dessas ondas divinas. Por isso, logo que se formou esta nobre e singular criatura, Maria, Deus quis esperar como sempre fez com as outras criaturas. Não quis esperar como ele sempre faz com as outras criaturas. O que ele quer dizer isso? Deus não quis esperar, porque as outras criaturas têm que viver na terra primeiro e depois morrer, aí elas vão para o céu, né? Mas aí com Maria não. Ele queria já Maria nos braços dele logo que já nasceu. Então dentro do ventre materno ela já ia para o céu já. Por isso, logo que foi feita a sua concepção, dele o uso da razão, dotei-a de todos os conhecimentos, fiz-lhe conhecer as nossas alegrias e as nossas dores em relação à criação, e desde o ventre de sua mãe ela veio ao céu, aos pés do nosso trono, para nos abraçar e nos dar a correspondência de seu amor. Os seus beijos cheios de ternura e se jogando em nossos braços, ela nos sorriu com tanta gratidão e apreço, que roubou nossos sorrisos. Né? Imagina, a pessoa a primeira criatura criada por Deus que reconhece tudo o que ele fez. Eu não quis esperar. Que lindo foi ver essa criatura inocente, privilegiada, enriquecida com todas as qualidades divinas. Então você está entendendo quem somos nós? O filho de voluntas tuas são criaturas que entendem tudo que Deus fez, reconhecem tudo que Deus fez e agradecem por tudo que Deus fez. Então ela veio entre nós como rainha. Aí, tá vendo? E com o amor que tínhamos a ela nos dominou, ela nos encantou. Ela nos fez festa e nos roubou mais amor, e a deixamos trabalhar, desfrutamos do amor que nos levou embora e a constituímos como rainha do céu e da terra. O céu e a terra exultaram e celebraram conosco por termos a sua rainha. Depois de tantos séculos, o sol sorriu com sua luz e sentiu-se afortunado por ter de servir a sua rainha, dando-lhe luz. O céu, as estrelas e todo o universo sorriam de alegria e faziam festa, pois tinham que torcer por sua rainha, fazendo-a ver a harmonia das esferas e sua beleza. As plantas sorriam porque tinham que alimentar sua rainha. Então, assim, que Jesus fala para mim que por que o sol ele está sorrindo, está feliz? Por que a criação toda está sorrindo? O céu e as estrelas, todo o universo sorriam? Porque até então não tinha uma pessoa na Terra, não tinha, antes de Maria, uma pessoa que fosse humana. Só tinha animais. Porque o pecado faz a gente se tornar um animal, perde toda a essência humana, né, da ligação com a imagem divina. A Maria foi a única, depois de anos e anos, depois de Adão, a única que depois de Adão recebeu esse vínculo com a imagem e semelhança de Deus. Então a criação estava aqui, o céu e a terra, as estrelas, o sol, estava aqui vivendo, né? Todos estavam esperando acontecer, de aparecer o ser humano, porque eles não estavam aguentando mais ficar com os animais aqui, não. Os que não eram imagem de Deus. Porque eles foram criados, toda a criação foi criada para servir o homem, essa imagem de Deus. E eles estavam servindo animais, não homens, seres humanos, imagem de Deus. Então, quando nasceu Nossa Senhora, eles falaram: ai meu Deus, até que enfim nasceu uma pessoa que presta. As plantas sorriam porque tinham que alimentar sua rainha. E a terra também sorria, se sentia enobrecida, já que devia ser a morada nas pegadas de seu imperador, sua imperatriz. Né? Apenas o inferno chorou, sentindo que sua força estava falhando com o domínio desta senhora. Então o inferno,
que tinha ganhado até então, porque conseguiu transformar os seres humanos em bicho, perdeu. Perdeu. Mas você sabe qual foi o primeiro ato que esta criatura celestial fez quando ela se viu pela primeira vez diante do nosso trono? Ela compreendeu que todo o mal do homem tinha sido a ruptura entre a sua vontade humana com a do seu Criador. Estremeceu e, sem deixar passar um só momento, amarrou a sua vontade aos pés do meu trono, sem nem mesmo querer saber. E minha vontade foi amarrada a ela e se tornou o centro de sua vida, de modo que entre nós e ela, todas as correntes, todos os relacionamentos, todas as comunicações foram abertas e não havia segredo de que não confiamos nela. Foi justamente esse o ato mais belo, maior, mais heróico que ela fez, colocar sua vontade aos nossos pés, que nos fez tão extasiados, nos tornar rainha e se tornar rainha de todos. Você vê o que significa ligar-se à minha vontade e não reconhecer a sua? O segundo ato foi se oferecer a qualquer sacrifício por nosso amor. O terceiro era nos devolver a honra, a glória de toda a criação, que o homem nos negou a fazer pela sua vontade. Desde o ventre de sua mãe chorou de amor a nós, vendo-nos ofendidos, e chorou de dor pelos culpados. Oh, como aquela lágrima inocente nos tocou e apressou o suspiro da redenção. Esta rainha nos dominou, nos amarrou, obteve de nós infinitas graças. Estávamos tão inclinados para a humanidade que não podíamos e não sabíamos como resistir aos seus apelos divinos contínuos. Mas de onde vem esse poder e influência sobre a própria divindade? Ah, você já entendeu. Foi a força da nossa vontade que atuou nela, que ao dominá-la a fez ser dominadora do próprio Deus. E além disso, como poderíamos resistir a uma criatura tão inocente, possuída pelo poder e santidade de nossa própria vontade? Teria sido para resistir a nós mesmos? Nela descobrimos nossas qualidades divinas como ondas, os reflexos de nossa santidade, os reflexos de nossas maneiras divinas, de nosso amor, de nosso poder, etc. E nossa vontade inundou sobre ela. Se esta Virgem Imaculada não tivesse como centro da vida a vontade divina, todas as outras prerrogativas e privilégios com que tanto a enriquecemos teriam sido uma coisa de nada em comparação com esta. Foi isso que a confirmou e preservou todos os seus privilégios. Ainda mais, ela multiplicava novos a cada momento. Esta é, portanto, a razão pela qual constituímos a sua rainha de todos. Porque quando trabalhamos, o fazemos com razão, sabedoria e justiça, porque ela nunca deu a sua vontade humana, mas antes a nossa vontade nela sempre foi íntegra. Como poderíamos dizer a outra criatura, você é a rainha do sol, do céu, das estrelas, etc., se em vez de ser dominada por nossa vontade, ela foi dominada por sua vontade humana? Todos os elementos, o céu, o sol, a terra, teriam escapado do regime da dominação desta criatura. Todos teriam gritado em sua língua muda: nós não a queremos. Somos superiores a ela. Olha o que o céu e a terra falam para a pessoa que não faz a vontade divina. Fala isso para o ser humano, bicho. Não o queremos, pois somos superiores a ele, porque nunca escapamos de sua vontade eterna. Assim como você me criou, e eu também sou, o sol teria criado com sua luz as estrelas, com seus brilhos, o mar de suas ondas, e assim por diante. Pelo contrário, no momento em que todos sentiam o domínio desta Virgem exaltada, que quase como um imã seu, nunca quis conhecer sua vontade, mas apenas a de Deus, não só festejaram, mas sentiram a honra de ter sua rainha, e eles correram ao seu redor para formar sua procissão e prestar homenagem a ela, colocando a lua como um banquinho aos seus pés, as estrelas com uma coroa, o sol como um diamante, os anjos como servos, os homens como esperando, todos eles a honraram e prestaram homenagem a ela. Não há honra e glória que não possa ser dada à nossa vontade, quer trabalhe em nós, na sua própria sede, quer viva na criatura. Mas você sabe qual foi a primeira coisa que esta nobre rainha fez quando, saindo do útero, abriu os olhos à luz deste submundo? Ao nascer, os anjos cantaram a canção de ninar da menina celestial. Ela ficou extasiada e sua bela alma saiu de seu corpinho. Ela saiu do corpo, acompanhada por multidões de anjos, e viajou pelo céu e pela terra, indo coletar todo o amor que Deus havia derramado em toda a criação, e penetrando no paraíso veio aos pés do nosso trono e nos ofereceu a correspondência de amor de tudo que foi criado, e pronunciou seu primeiro obrigado em nome de todos. Oh, como estamos felizes por ouvir o obrigado desta pequena rainha, e confirmamos todas as graças, todos os dons, fazendo-a superar todas as outras criaturas reunidas.
Então, se jogando em nossos braços, ela mergulhou em nossas delícias, nadando no mar de todas as felicidades. Embelezando-se com novas belezas, nova luz e novo amor, implorou novamente por toda a humanidade, implorando-nos com lágrimas para que a palavra eterna descesse para salvar seus irmãos e tirasse eles dessa situação de bichos. Mas enquanto ela estava fazendo isso, nosso testamento a fez saber para descer à terra. A ela imediatamente deixou nossa felicidade, alegrias e partiu. Para fazer o quê? Nossa vontade. Então ela precisava fazer a vontade divina. Que poderosa atração nossa vontade habitante da terra exercia nesta rainha recém-nascida. A terra já não nos parecia estranha. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu estou extasiada. Já não podíamos flagelá-la com a nossa justiça. Tínhamos a força da nossa vontade agindo ali, que nesta menina inocente nos segurava os braços, sorria-nos do chão e transformava a justiça em graças e um doce sorriso, tanto que incapaz de resistir ao doce encantamento, o Verbo eterno apressou seu curso. Ó prodígio da minha divina vontade, tudo te é devido, por ti tudo se cumpre, amém, fiat. Meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais como eu vou fazer essa aula que eu vou fazer hoje. Com tanta coisa pra mim, que eu não sei se eu vou lembrar de tudo isso, não sei, mas em nome de Jesus a gente vamos continuar firme, né? Então a segunda parte eu quero terminar aqui, depois a gente continua a terceira parte, mas só Deus na nossa vida, só Deus na nossa vida. Ajuda Jesus, por favor, me ajuda, Senhor.